Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler apenas o verso de número 4 para a nossa meditação na palavra de Deus nessa noite. Filipenses capítulo 4, o verso de número 4, e o tema da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite é exatamente esse: a alegria de servir. Essa é a mensagem à igreja em Filipos, a alegria de servir. Você já abriu a sua Bíblia? Amém? Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. De novo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que Deus abençoe assim a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, nós estamos estudando a Bíblia toda em 2 anos e nós estamos então estudando aquilo que nós lemos no dia. E hoje a nossa leitura caiu no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos. E nós vamos então aprender um pouco através do panorama geral, da visão geral. É como que se nós estivéssemos olhando a carta de cima e entendendo de forma geral tudo o que estava acontecendo na igreja e também um pouco da cidade e necessariamente o que é que Paulo queria tratar com aqueles irmãos escrevendo esta carta. Então, eu convido você a viajar um pouco através desse panorama ali na cidade, na igreja de Filipos, que é o que nós vamos estudar nesta hora. Irmãos, então essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver primeiro algumas coisas com relação às considerações e também ao contexto da carta. Depois nós vamos partir para cada capítulo da carta, só mostrando o assunto central de cada capítulo. E a primeira coisa que nós devemos entender é sobre a cidade de Filipos. Veja bem, a cidade de Filipos ela foi fundada por Felipe, pai do imperador Alexandre o Grande, que tempos depois, receberia, sim, o nome da cidade. A cidade receberia o seu nome tempos depois. Veja bem, quando nós voltamos na história, nós percebemos que essa cidade era um grande palco de vários acontecimentos históricos e que marcaram muito a época naquela cidade. Por exemplo, teve uma grande batalha no qual essa cidade ela foi tomada. Veja bem, em uma grande batalha entre o exército do poderoso imperador Júlio César. Nesse tempo ele já estava assassinado, já estava morto, e o seu exército estava sob o comando de Otávio. Esse Otávio mais tarde se tornaria o imperador Augustus, aquele que fundou todo o Império Romano. E esse Otávio, ou Augustus, juntamente com Marco Antônio, eles tomam a cidade de Brutus e também de Cássio. Esses dois eram donos da cidade, por assim dizer, e então o imperador Augustus, ou Otávio, e também Marco, todos esses dois encabeçando ou tomando conta do exército de Júlio César, então toma a cidade das mãos desses dois, e então passa a habitar na cidade. E esta cidade de Filipos, hoje nós conhecemos ela dessa forma, mas na verdade ela tinha um outro nome, ela trazia um nome grego que significava fontes, isso tudo devido à sua grande fartura em ribeiros, em rios e também em nascentes de água. Nós vamos ver um pouco disso também mais à frente, que até as mulheres se reuniam ao lado de um rio ou à beira de um rio. Então recebe o nome de Filipos, homenageando assim o seu fundador, que criou a cidade, que fez a cidade muito tempo antes. Mas a cidade de Filipos não era uma cidade comercial, como todas as outras, ou a maioria das outras para a qual Paulo escreve as suas cartas e também funda as suas igrejas. Como, por exemplo, nós vimos na quarta-feira passada a respeito da cidade de Éfeso, que era uma cidade muito
forte no seu comércio, especialmente o comércio de aparatos religiosos, né? E isso era muito forte. Mas Filipos não era uma cidade conhecida ou famosa por causa do seu comércio. Apesar de ser uma cidade muito rica, o comércio não era o seu principal foco, a sua principal atração, mas sim o fato de ser uma cidade, ou até mesmo como todos os teólogos preferem chamar, Filipos era, na verdade, um posto militar romano, devido à sua localidade. Filipos ficava entre o Ocidente e entre o Oriente. Quando você lê Atos capítulo 16, o verso 13, você percebe precisamente essa situação. Também, Filipos era muito movimentada. Por quê? Por causa do comércio? Não, mas exatamente porque ela era uma rota militar entre a Ásia e entre a Europa. E isso vai ser muito importante depois para a nossa compreensão da expansão do Evangelho hoje na nossa Europa e, consequentemente, até a nossa localidade, né? E então ela fica localizada entre a Ásia e a Europa, entre o Oriente e entre o Ocidente. E esse local onde Filipos foi plantado, né, ou foi criada ali, essa cidade, ela era de grande valia para a expansão do Império Romano. Por isso que os imperadores na época queriam tomá-la novamente, né, para que se expandisse o Império Romano e depois, quando foi estabelecido necessariamente o Império Romano, essa cidade foi muito usada, até mesmo usada pelos anfitriões, né, ou até mesmo por aqueles que iam se aposentando das batalhas romanas, eles iam sendo mandados para morar naquela cidade ou naquele distrito, né? Porque ali era um posto militar gigantesco do Império Romano. E essa cidade, então, ela foi muito importante para a expansão do Império Romano, para que o Império Romano se alastasse entre a Ásia, né, e entre também a Europa, mas também, irmãos, uma coisa que deve ficar muito clara e é importante de se ressaltar, a localidade de Filipos também foi importante para a expansão do Evangelho, e nós vamos perceber tudo isso. Agora, algumas relações com relação à igreja. Veja bem, mais uma carta, essa que nós estamos estudando, e nós finalizamos ela hoje com a nossa leitura, ela é mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a mais uma igreja da Macedônia. Na quarta-feira passada, nós mencionamos que existem, assim, algumas cartas que foram escritas na prisão. Então, como eu mencionei quarta-feira passada, a carta à igreja de Filipos também é uma carta da prisão. Paulo estava de plano de ir para a Ásia pregar o evangelho na sua segunda viagem missionária, mas graças a Deus, e nós precisamos entender isso e ser gratos a Deus por isso, que graças a Deus, Deus muda os seus planos e o muda ou o manda para a Europa, para pregar o evangelho para os gentios. Veja bem, graças à plantação desta igreja na cidade de Filipos, o evangelho chegou até os países desenvolvidos, até os países de primeiro mundo da Europa, como por exemplo a Espanha, a Itália, a Alemanha, França e também a Inglaterra. Então, todos esses países foram alcançados porque ouvindo ou seguindo um direcionamento de Deus, Paulo deixou de ir para a Ásia, onde já havia muito judeu, e foi para a Europa, onde não havia, onde a maioria da sua população, na verdade, era gentílica. Então, graças a Deus que Paulo foi para esses lugares. E se você for pensar bem e lembrar da história da igreja, da história do cristianismo, você vai perceber que foi na Espanha, foi na Itália, foi na Alemanha, na Holanda, especialmente também na Inglaterra, que deu-se início à reforma protestante. E de lá foram mandados, né, missionários para cá evangelizar o Brasil. E graças a isso, eu e você hoje nós podemos partilhar da mesma fé. Louvado seja Deus pela igreja plantada por Paulo na cidade de Filipos. Também, na cidade não havia ali uma sinagoga para que Paulo fosse pregar
né, aos sábados, como era de costume dele quando chegava em toda e qualquer cidade. Você já me ouviu falar. Quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E nessa cidade em especial não havia nenhuma sinagoga, nenhum local onde ele poderia subir e se levantar e pregar a palavra de Deus. Paulo então vai à beira de um rio, onde costumava juntar ali mulheres, se juntar mulheres ali para orar. Era um grupo de oração, era uma reunião de oração liderada pelas mulheres. E tinha uma mulher ali no meio de todas aquelas, uma mulher piedosa, temente a Deus, que se reunia com todas as outras, Lídia. E esta mulher, então, ela veio a ser convertida pela pregação de Paulo. E essa mulher, certamente, ela vai ser muito importante aí também no ministério de Paulo. Lídia era talvez a única mulher ou pessoa de posses na igreja, era a única pessoa rica na igreja, até porque a igreja de Filipos não era composta por uma membresia farta em recursos financeiros. Então, quando você estuda a história e a vida de Lídia, você vai perceber que provavelmente Lídia teria sido a mulher mais rica da igreja, de melhor condição financeira. Quando você lê Atos 16, verso 11 a 15, você lê aí o relato dessa nossa irmã. Também, irmãos, a igreja foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo e provavelmente esta era a igreja ou foi a igreja mais amada, mais querida pelo apóstolo Paulo. Isso fica muito claro quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses com muito cuidado, com muita atenção, você vai perceber a alegria com que Paulo fala dos irmãos, para os irmãos, ele vai falar da alegria quando ele esteve ali, ele foi muito bem recebido, foi muito bem acolhido, foi muito bem tratado, e até depois que foi embora, esta igreja continuou a ajudá-lo. Então Paulo é muito grato àqueles irmãos, também por toda a ajuda, especialmente pela ajuda financeira e pela hospitalidade. E depois da conversão de Lídia, Paulo então indo novamente ao rio pregar a palavra de Deus, vem até ele uma moça tomada pelo espírito de adivinhação. E era um espírito, irmãos, totalmente demoníaco, onde ele revelava coisas de algumas pessoas para outras pessoas. Então, essa moça veio até Paulo e apontava para Paulo e falava algumas coisas. E por causa dessas coisas que ela falava, Paulo, então, você vai ler no texto de Atos 16, do verso 16 a 18, você vai ler que Paulo, então, fica totalmente indignado com essa moça, especialmente por causa do demônio que a possuía. Então, Paulo ordena que aquela jovem fique liberta, que aquele demônio saia dela, e para que ela ficasse livre, e assim aconteceu. Quando você olha com cuidado essa situação do demônio, da adivinhação, você percebe que o que parece, na verdade, isso aqui nada mais é do que fofoca, né? Essa moça fofocava da vida de algumas pessoas para outras pessoas. Então, quando eu olho para esse relato de Atos 16, do 16 ao 18, eu imagino, né? Eu penso que a fofoca nada mais é do que um grande ministério totalmente demoníaco, por isso nós precisamos tomar cuidado com a fofoca, né? Talvez você não esteja possesso por um demônio necessariamente quando você está fofocando, mas aqui nós percebemos, quem sabe, a origem da adivinhação, né, da fofoca. E se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber no livro de Deuteronômio que a adivinhação significava exatamente isso e era algo totalmente abolido pela lei, abolido pelo povo de Deus. Irmãos, essa situação foi tão séria que Paulo, então, como eu disse, ele fica indignado com tudo isso por causa daquilo que essa moça falou de Paulo. Veja bem, e depois desse episódio, depois que Paulo expulsa, então, o demônio dessa moça, e ela, então, é liberta, Paulo e seus companheiros, necessariamente Silas,
foram apanhados, foram presos, foram espancados, tudo isso pela guarda do Império Romano. Agora, a grande questão é por quê? Porque o feito de Paulo expulsando o demônio dessa moça, esse demônio da fofoca, né, causou um grande alvoroço nas autoridades ali do Império Romano, porque a moça, ela era usada por parte das autoridades ali do Império Romano como uma fonte de lucro, uma fonte de ganhar dinheiro para contar verdades sobre outras pessoas. Então, os guardas ali, as autoridades do Império Romano, ganhavam muito dinheiro com essa moça. E por causa de tudo isso, eles então mandam prender Paulo e Silas e batem neles, né? Espancam eles e levam eles para a prisão. Olha só o relato de Atos 16, o verso 19, e você vai ver como foi isso. Olha só, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeus, perturba a nossa cidade, então profanando os nossos costumes, nós que somos judeus e tal, então nós que somos romanos, na verdade. Então você vê que esse ato de Paulo causou uma grande revolta nas autoridades. E veja bem o que essa moça dizia a respeito de Paulo quando ela estava possessa do demônio. Veja bem, o verso 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por alguns dias. Paulo, então, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse para que ele se retirasse da moça. Então, Paulo teve até um certo medo, digamos assim, que muitos poderiam associar aquela mulher a Paulo, a um demônio impuro a Paulo. Por isso, então, que Paulo também manda, né, que esse demônio saia do corpo dessa jovem. E assim, se você ler, você vai ver que tudo isso aconteceu. Paulo ordenou, o espírito imundo saiu dela e não mais nós temos relatos de que isso aconteceu novamente. Outra coisa, com essa prisão de Paulo e Silas, acontece algo, irmãos, muito impressionante e que também certamente é muito conhecido por todos nós que lemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, que é a conversão do carcereiro, daquele que estava cuidando de Paulo ali na prisão, cuidando no sentido de que ele não fugisse. Veja bem, enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam na prisão, e enquanto eles cantavam e oravam, os seus pés estavam acorrentados a um enorme tronco. E enquanto eles faziam isso, aconteceu um terremoto que abriu todas as portas de todas as celas. E Paulo e Silas poderiam sim ter fugido dali. E foi exatamente o que aquele carcereiro pensou, que Paulo e Silas tivessem fugido, até porque a ordem em Atos 16, verso 19 em diante, é muito clara, que eles guardassem com todo o rigor esses dois homens, porque eles seriam levados a tribunal para serem julgados e também, caso o julgamento fosse desfavorável a eles, né, certamente eles seriam mortos. Então foi isso que o carcereiro pensou, que eles tinham fugido. E quando então ele acorda do sono, vê toda aquela situação, as portas abertas, talvez outros presos tinham fugido, mas porque ele estava ali responsável por vigiar Paulo e Silas, esse homem então pega a espada e vai se matar. Só que Paulo, vendo tudo isso, pede para ele: não, nós estamos aqui, não precisa fazer isso. E por que ele queria se matar? Porque certamente se Paulo e Silas tivessem fugido, aquele soldado, aquele carcereiro seria morto também pelos seus superiores, né? Porque descumpriu uma ordem direta. Mas, irmãos, Paulo e Silas estavam lá, né? E o carcereiro fica então impressionado com toda essa atitude, se rende aos pés deles e lhes pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, Paulo e Silas
prega a palavra de Deus ao carcereiro, ele se arrepende, ele é batizado e também converte e batiza todos os da sua casa. Paulo então é liberto da prisão e vai para Tessalônica, e depois ele volta à cidade de Filipos na sua terceira viagem missionária. Então, irmãos, essa é um pouco da história da cidade e também da igreja que Paulo plantou ali naquela cidade. E agora nós vamos ver do que se trata de uma forma macro, de uma visão por cima, a carta escrita a esta igreja. Veja bem, nós vamos estudar, como eu disse na quarta-feira passada, essas cartas capítulo a capítulo. Vamos mencionar, na verdade, né, aquilo que é o assunto central de cada capítulo, para que assim a gente possa ter um panorama, uma visão geral de toda a carta. Quando você olha para o capítulo 1, você percebe que o tema central desse capítulo, na verdade, é a alegria de Paulo. E nós vamos perceber isso em algumas situações que Paulo coloca na sua carta. Paulo aqui, ele nos ensina, irmãos, muito com a sua devoção a Deus. Ele mostra que a vida cristã, ela é muito mais do que lutas e sofrimentos, mas sim, ela é repleta de uma satisfação por sofrer, por viver, por lutar em prol do nome de Cristo, em prol da obra de Cristo. Paulo mostra a sua alegria em todas essas situações, no seu sofrimento, nas suas prisões, nos seus riscos de morte, como ele menciona muito bem aqui no capítulo 1. E Paulo mostra isso através da sua oração. Quando você olha do verso 3 até o verso de número 11 do capítulo 1, você tem aí uma oração de gratidão do apóstolo Paulo. Paulo amava tanto aqueles irmãos daquela igreja, que quando ele lembra deles diante de Deus, ele lembra com gratidão, lembra com alegria. Veja bem, porque aquela igreja, ela era uma igreja fiel aos seus compromissos, inclusive, ou principalmente aos seus compromissos financeiros para com a obra de Deus. Ela era também uma igreja receptível. Paulo tinha prazer em estar com aqueles irmãos. Paulo sabia que sempre que ele fosse àquela cidade, àquela igreja, aqueles irmãos o receberiam bem, o tratariam bem, o acomodariam de forma digna. Então Paulo era muito bem recebido entre aqueles irmãos, porque eles eram pessoas simples, como já mencionei, mas muito hospitaleiras. Aquela era uma igreja que ofertava na vida de Paulo para que ele continuasse a pregar o evangelho, a proclamar o evangelho, e Paulo incluía todos os irmãos daquela igreja, ou aquela igreja toda, como partes da sua própria missão. Os irmãos ajudavam Paulo, seja financeiramente, seja recebendo ele, cuidando dele, e ele então, sempre quando mencionava a sua missão, dizia que aqueles irmãos faziam parte, aquela igreja fazia parte da missão de Paulo. Então aqui você vê Paulo mostrando a sua alegria através da sua oração a Deus sobre os irmãos. Também, do verso 12 a 30, finalizando o capítulo, você vai ver que Paulo, ele mostra a sua alegria, mostrando o seu sofrimento pessoal e o avanço do evangelho. Paulo também fala da sua vida sofrida, da sua vida dolorosa por causa das suas muitas prisões, por causa dos seus muitos açoites, mas ele fala disso, irmãos, com alegria, não com tristeza, como até talvez poderia fazer. Paulo estava certo de que tudo o que ele estava passando, tudo que ele estava sofrendo, estava contribuindo para o avanço do reino de Deus, e ele então se alegrava por causa disso. No domingo, falando sobre perseguição, nós mencionamos o capítulo 1 aqui da nossa carta. Paulo também, ele não se importava com aquilo que ia acontecer, com aquilo que estava acontecendo com ele. Se isso significasse o avanço do evangelho, a proclamação do nome de Cristo, Paulo de forma alguma se importava com aquilo que ele ia passar. Tanto Paulo faz para
Tanto que ele diz assim, como nós citamos domingo, não importa se eu vou viver ou se eu vou morrer. Se eu morrer, vou estar com Cristo. Se eu viver, eu vou continuar realizando, fazendo a obra de Cristo. E quando nós olhamos, irmãos, com atenção para estas palavras de Paulo, no capítulo 1, nós percebemos que Paulo, ele sabia que ele não iria morrer naquela prisão ali, sobre o qual ele estava ali guardado, preso, porque, irmãos, as palavras de Paulo deixam isso muito claro. Ele sabia que não ia morrer ali naquela prisão. Por quê? Porque ele sabia que ele podia alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho. Ele sabia que ele podia fazer o nome de Cristo ser mais conhecido com a sua pregação, com os seus ensinamentos, e ele sabia a razão para o qual ele estava vivo. E mais, Paulo sabia a razão por que ele deveria continuar vivo. Isso aqui é algo muito interessante, muito tremendo para eu e você analisar. Veja bem, Paulo estava preso com risco de morte, mas quando ele escreve a sua carta aos irmãos de dentro da prisão, ele sabia que aquele não era o fim. Ele sabia que ele iria ser liberto, por mais que ele esteja entre algumas opções. Por exemplo, ele diz que ele tinha muita vontade de partir para estar com Cristo, mas também tinha muita vontade de continuar vivo para continuar pregando Cristo, pregando o caminho. E ele chega no final, a sua conclusão é a seguinte: irmãos, eu não vou morrer aqui. Eu vou ser liberto dessa prisão porque eu tenho muito ainda a fazer em prol do reino de Deus. Eu sei porque eu vou sair daqui. Aí agora, irmãos, eu queria fazer duas perguntas e gostaria que você analisasse, pensasse muito bem e respondesse para você mesmo. Veja bem, primeiro, se Deus te perguntasse agora, você é um crente em Jesus, você que está me ouvindo aqui, talvez tem muitos anos de convertido, de membros de uma igreja como essa, se Deus chegasse agora diante de você e te perguntasse por que você deveria estar vivo, ou por que você deveria continuar vivo, o que é que você responderia para Deus? Deus chega diante de você, olha só, no meio dessa pandemia, onde nós estamos vendo muitas pessoas, muitos crentes, muitos pastores, muitos missionários, muitos servos de Deus sendo levados para junto de Deus com a pandemia, e da mesma forma que nós vemos estes, nós também estamos vendo muitos servos de Deus, muitos pastores, muitos crentes sendo poupados, digamos assim, nessa pandemia. Pessoas, crentes que contraíram o vírus, ficaram muito ruins, mas estão aí hoje, graças a Deus, e isso é motivo também de gratidão. Mas veja bem, se você é um desses que porventura pegou o Covid e é um servo de Deus, é crente de muitos anos, se Deus chegasse para você e te perguntasse por que eu teria que deixar você vivo? Por que eu não poderia levar você agora com essa enfermidade? Ou talvez até você que está passando por essa situação, exatamente nesse momento, você que é crente está com Covid e talvez você está com medo de morrer, não sei, mas se Deus viesse para você agora e te perguntasse, por que eu deveria te deixar vivo? O que é que você responderia para Deus? Pense nisso. Enquanto você pensa, olha só o que Paulo ele diz sobre essa situação no verso 22 até o verso 24. Olha só, do capítulo 1. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Olha só. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês,
para que progridam e tenham alegria na fé. Se Deus chegasse para você e te perguntasse por que eu deveria te deixar vivo, será que você, meu irmão, teria condições de responder exatamente como está no verso 24? Senhor, o Senhor deveria me deixar vivo por causa dos demais, porque eu tenho ainda condição de proliferar a fé cristã, eu ainda tenho condição de espalhar a obra de Cristo e trazer mais pessoas a Cristo, a conversão. Será que você poderia responder como Paulo, ele disse aqui aos irmãos enquanto estava preso a caminho da morte? A segunda pergunta: a fama de Cristo é mais importante para você do que o conforto e a vida sem sofrimentos, uma vida sem luta, uma vida tranquila? O que é que você prefere como crente? Você prefere espalhar o nome de Cristo, mesmo que isso, como nós estamos aprendendo no domingo, te traga perseguição em todas as áreas da vida e de várias formas, como nós estamos aprendendo, ou você prefere uma vida tranquila? Não fale de Jesus não, mas eu fico aqui na minha, quietinho, vou na minha igreja, canto as minhas musiquinhas, faço a minha oração, ouço ali uma palavra e a vida é só isso. O que é que você responderia também a essa pergunta? O que é mais importante para você, a fama de Cristo ou uma vida tranquila, sem muitos sofrimentos por causa de Cristo? Então, irmãos, essa era a alegria de Paulo, que é expressada então nesta carta e através de sua oração. Qual era a alegria de Paulo? Ouça: fazer conhecido o nome de Cristo através da sua vida e também daqueles que contribuíam para com a mesma obra. Então, no capítulo 1, nós percebemos a alegria de Paulo nesse sentido. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós percebemos Paulo chamando a igreja à unidade e também à humildade. O capítulo 2 inteiro fala disso. Paulo chama os irmãos a viverem unidos e em todos os aspectos da vida, porque a união da igreja, nas suas mais vastas áreas da vida cristã, revela o Deus que ela serve. Por isso, Paulo vê a necessidade aqui também de falar sobre união e sobre humildade. E Paulo vai usar alguns exemplos para chamar esses irmãos à humildade e também à união. Veja bem, Paulo vai usar do verso 5 ao verso 11 o exemplo do próprio Cristo. Paulo convida os irmãos a olhar para Cristo e, a exemplo dele, viverem em humildade e também viverem unidos em prol do reino de Deus. Quando você olha para esses versículos no capítulo 2, você percebe que ele lembra os irmãos qual é o caráter do Cristo que eles professam, que eles servem. Esse Cristo que deixou a sua glória, esse Cristo que é o próprio Deus, e deixando a forma de Deus, se esvaziando da forma de Deus, se tornou então como nós, como seres humanos. Então, esse é o exemplo de humildade. Paulo então diz para aqueles irmãos: é olhando para esse Cristo que vocês servem, que se esvaziou, que é o próprio Deus, mas em sendo o próprio Deus, não usou da forma de Deus, mas ele se esvaziou e veio em forma humana. É olhando para esse Cristo que vocês devem viver unidos, tendo o mesmo modo de pensar. Agora, quando você olha do verso 12 até o verso 30, finalizando o capítulo 2, você percebe que Paulo também usa exemplos pessoais, e Paulo vai usar o exemplo dele mesmo, de Timóteo e também de Epafrodito. Epafrodito era membro da igreja lá em Filipos, e foi até Paulo levar uma oferta, ficou doente, quase morreu, e depois Paulo queria mandá-lo de volta, porque aquele era um homem compromissado com a pregação da palavra de Deus, e certamente iria ajudar muito aqueles irmãos. Veja bem, como nós vimos na quarta-feira passada, Paulo, ele não tinha medo de falar de si mesmo. Na verdade, isso nós vimos no domingo, falando a respeito do ego, do egoísmo, do egocentrismo. Nós falamos que Paulo já tinha vencido essa fase da sua vida, ele já tinha superado essa fase de olhar para você mesmo com
um ego, né, com um egoísmo. Então, Paulo lembra os irmãos de como foi quando ele estava ali entre os irmãos, plantando a igreja, falando de Cristo, trabalhando em prol do reino de Deus, em prol deles mesmos, para aquelas próprias pessoas, para conduzi-los até a salvação. Paulo então fala isso, que olha, vocês sabem como eu agi quando estive aí com vocês, preguei o evangelho, não procurei usurpar vocês, muito pelo contrário, né? Então você vai ver Paulo usando o seu próprio exemplo. Paulo também diz que vai enviar Timóteo, né? Esse homem que é temente a Deus, esse homem que é piedoso, homem para o qual Paulo olha e diz para os irmãos em Filipos: olha, eu não vejo pessoa que goste mais de vocês ou que se preocupe mais com vocês do que Timóteo. Por isso é desejo meu mandá-los até vocês. Então Paulo usa o próprio Timóteo, seu filho na fé, como exemplo de humildade para que eles permaneçam unidos. Paulo também diz que vai enviar de volta Epafrodito, como diz. E Paulo vai dizer que ele é um companheiro, um colaborador na missão de Deus, e também quando o assunto é ajudar as necessidades das pessoas. O próprio Paulo foi ajudado por Epafrodito, né? Esse nome bonito aí que você pode usar para colocar no seu filho, né? Se você assim estiver esperando um. Então, tá aí um bom nome para você colocar no seu filho. Então, irmãos, você percebe que Paulo, ele usa o exemplo de Cristo, ele usa o exemplo dele mesmo e também dos seus companheiros para mostrar a humildade e dizer o seguinte: irmãos, olhem para esses exemplos e permaneçam humildes, fazendo a obra de Deus em união. A obra de Deus ela só é feita, irmãos, com humildade e também com união. Paulo aponta para Cristo, aponta para todos esses homens e diz que esses são os exemplos que nós devemos seguir. Pessoas unidas em um só propósito. Qual é o propósito? Espalhar o reino de Deus. Pessoas humildes no cumprimento da missão do reino de Deus. Esse é o assunto do capítulo de número 2. Quando nós olhamos para o capítulo de número 3, nós percebemos que Paulo ele vai orientar a igreja contra os judaizantes. Nós já estudamos isso aqui na carta de Paulo aos Efésios. Isso também era problema para Paulo quando ele estava naquela cidade, e em todas as cidades que Paulo passou, sempre tinha um ou outro judeu que dava problema para Paulo ali, pregando o evangelho, pregando a lei. Então Paulo, como de costume, vai orientar acerca daqueles que depravavam a mensagem pura do verdadeiro evangelho. Como Paulo ele era enviado para pregar aos gentios, não aos judeus, Paulo não pregava a circuncisão, Paulo não pregava a lei, Paulo pregava a graça, como nós vimos na quarta-feira passada. E isso sempre causava oposição, sempre causava contrito, onde quer que ele fosse. Paulo então diz também a esses irmãos: olha só, tomem cuidado com aqueles que querem deturpar o evangelho de Cristo, pregando leis que foram feitas tão somente para condenar vocês e não para salvar vocês. Quando nós olhamos para o capítulo 4, finalizando assim a carta, nós percebemos que Paulo ele vai falar da sua gratidão. Irmãos, e esse capítulo 4, para mim, ele é o capítulo mais bonito de toda a carta, juntamente com o capítulo 1, porque aqui Paulo vai falar da sua gratidão àquela igreja. Veja bem, nesse capítulo, Paulo está caminhando para os seus agradecimentos, mas olha só, ele vê de novo a importância de ressaltar, a necessidade de ressaltar a questão da unidade, a questão da união entre os irmãos. Quando você olha aí para o início, a partir do verso 2, você percebe que Paulo ele dá uma chamada de atenção ali em algumas irmãs. Por quê? Porque naquela época a união feminina da igreja já estava em atrito, já estava brigando entre si. Veja bem,
a união de mulheres daquela igreja parecia ser uma liderança muito forte, mesmo antes da fundação da própria igreja. Se você lembrar bem, você vai perceber que mulheres se reuniam à beira de um rio para poder orar, para falar com Deus. Então, existia ali duas irmãs que estavam causando uma divisão dentro da igreja. Essas irmãs estão citadas aí no verso 2, Evódia e Sintique. Então, essas irmãs, elas tinham ali algum atrito, algum conflito que precisava ser resolvido e de forma rápida. Por isso, Paulo, lá no início da carta, ele fala sobre a união e ele vê a necessidade de falar antes de terminar o assunto, agradecendo ali a igreja por causa da sua ajuda ao ministério de Paulo. Então, essas irmãs tinham alguma rixa, tinham algum problema e esse problema era muito sério, até porque se não fosse, Paulo certamente não teria citado aqui, inclusive com nomes, né, para que aquele assunto fosse resolvido de forma direta. Olhe, essas duas irmãs estão com problemas e esse problema vai acabar com a vida da igreja. Por isso, isso deve ser resolvido com muita rapidez. Esse é a orientação de Paulo aqui no finalzinho da carta. E também nós vimos a gratidão ao serviço daquela igreja para com o ministério de Paulo. Paulo ele é grato à igreja pelo cuidado com a sua própria pessoa na missão de Cristo. Veja bem, esta igreja era mestre, irmãos, em servir, em ajudar, em contribuir para aqueles que viviam em prol do evangelho, viviam em prol do reino de Deus. Paulo foi suprido em tudo por aquela igreja. Eles mandavam até de sobra. Paulo vai dizer isso aí no capítulo 4. Olha, vocês me mandaram e está até sobrando o que vocês me mandaram. Então, Paulo, ele agradece aos irmãos por esse cuidado, por esse amor, por esse empenho na obra de Deus, inclusive colocando a mão no bolso. O pastor Leandro Peixoto, falando a respeito desta carta, ele diz que a segunda coisa que deve se converter é o nosso bolso. A primeira coisa que se converte quando nós aceitamos a Cristo deve ser a nossa mente. Paulo vai falar sobre isso também na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Nós pensamos de outra forma e depois é o nosso bolso, porque daqui para frente a maioria das coisas na obra de Deus vai precisar de dinheiro e o nosso bolso, diz o pastor Leandro Peixoto, que ele também precisa ser convertido, né? Para que assim, claro que isso é só uma forma de falar, para que eu e você nós possamos ver a necessidade de contribuir. Irmãos, o que essa igreja nos ensina é o seguinte, veja bem, quando se trata da expansão do reino de Deus, quando se trata do avanço do reino de Deus, nós não devemos economizar. É isso que essa igreja nos ensina, é isso que Paulo está agradecendo. Eu quero ler com você um trecho da carta, irmão, desse finalzinho. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu te convido no capítulo 4, olhar para o verso 10. Eu quero ler um trecho desse capítulo, para que você entenda do que é que Paulo está agradecendo, do que é que ele está falando, de como era o coração daqueles irmãos. Eu quero que você perceba isso juntamente comigo. Veja bem, capítulo 4, verso 10, diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de você que vocês têm por mim. Olha só, uma vez mais, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade, ou seja, em um momento Paulo estava necessitando de ajuda, porque ele era itinerante, ele andava em cidade para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então, claro que por muitas vezes Paulo, ele precisou de dinheiro e ele reconhecia que aqueles irmãos tinham esse cuidado, mas faltava oportunidade. Esse faltava oportunidade aqui
nós devemos entender que faltava dinheiro, até porque não era uma igreja rica, como nós já mencionamos aqui. Então, eles tinham vontade de ajudar, mas muitas vezes não tinham condições de ajudar. E ele continua no verso 11: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse verso 11 aqui, quando ele diz que não porque eu esteja necessitado, irmãos, isso não quer dizer que Paulo tinha dinheiro para a obra. Não, nós não devemos entender dessa forma. Aqui Paulo está mostrando, como nós aprendemos no domingo passado, já mencionamos aqui, ele está mostrando o seu contentamento, a sua capacidade de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito recurso ou não tendo recurso nenhum. Para Paulo não fazia diferença se ele tinha dinheiro para continuar a obra ou se ele não tinha. Então é disso que ele está falando aqui. Não que eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Ouça isso: tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Aqui ele está falando de dinheiro, exceto mais de uma vez, irmãos, se associou comigo nessa questão de dar e receber. Exceto vocês somente, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês me mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Irmãos, esse verso 16 é importante. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: lá no início nós vimos que depois que Paulo foi liberto e tal, ele partiu para Tessalônica, ficou ali muito tempo, 3 anos necessariamente, plantou a igreja, e quando Paulo estava ali em Tessalônica plantando a igreja, esses irmãos da igreja de Filipos ainda continuavam mandando dinheiro para ele. Ouça bem, eles poderiam pensar assim: não, agora Paulo está lá em Tessalônica, está plantando a igreja, agora aqueles irmãos que se virem, aqueles irmãos que continuem mantendo Paulo, né? O nosso papel já acabou, ele não está mais aqui, então agora ele é responsabilidade dos tessalônicos. Ouça o que Paulo diz aqui: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês me mandaram o bastante para as minhas necessidades. Aí Paulo vai dizer o seguinte: não é que eu esteja pedindo ajuda, não, eu estou preocupado e a minha oração é no seguinte, é no sentido, que Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês por causa do coração de vocês. Verso 18: recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, e que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Irmãos, você consegue perceber aqui nas palavras de Paulo que tipo de oferta que Paulo recebia daqueles irmãos? Ele diz que é uma oferta de aroma agradável ao Senhor, é uma oferta, é um sacrifício que Deus aceita, que agrada o coração de Deus, cobra de Deus. E só que nós precisamos contribuir, como Paulo mesmo vai dizer, com alegria, mas também com generosidade. Era desta forma que esta igreja contribuía, por isso que a oferta que essa igreja dava chegava até Deus como uma oferta agradável, como um sacrifício que Deus recebia. Por quê? Primeiro, porque era de coração, você percebe isso lendo toda a carta, especialmente nas palavras de Paulo, e também porque era uma oferta generosa. E ele vai terminar
dizendo o seguinte, verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, nessas poucas palavras do apóstolo, você percebe a sua alegria, você percebe a sua gratidão. E se você for ler toda a carta com bastante atenção, com bastante cuidado, como eu tenho insistido, especialmente para os da nossa igreja, você vai ver que a alegria em servir está tanto em Paulo, que vivia para a obra de Deus, você percebe isso nas suas palavras, ele se alegrava até quando estava preso, essa é a alegria de servir, quanto também nos irmãos da igreja. E isso fica muito claro, muito evidente nas palavras de Paulo sobre aqueles irmãos. Você acabou de ler aqui comigo como Paulo se alegrava, como Paulo tinha louvor a Deus, gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos por causa da sua generosidade. Então, irmãos, que nós possamos aprender com esta igreja, com esses irmãos, a sermos generosos para com a obra de Deus, a sermos mantenedores para com a obra de Deus. Amém? Eu quero deixar para você 3 coisas para você praticar depois de ouvir este panorama, essa palavra de Deus. Primeiro, seja hospitaleiro com o povo de Deus. Irmão, isso aqui é muito importante para o povo de Deus, necessariamente. O crente, ele precisa ser hospitaleiro. O crente, ele precisa saber receber as pessoas, especialmente os domésticos da fé. Nós precisamos ter prazer em receber um irmão na nossa casa. Mesmo diante desse tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde pessoas ficam acanhadas de visitar, de ir nas casas uns dos outros. Isso é bom, o cuidado é muito bom. Mas o crente em tudo, sobretudo, ele precisa ter um prazer de receber os irmãos na sua casa. Então, convide, irmãos para ir à sua casa, convide irmãos para almoçar com você, para jantar com você, convide irmãos para participar de momentos com a sua família. Isso é muito importante, a união dos irmãos. Nós percebemos tudo isso aqui na carta de Paulo, nas palavras de Paulo àquela igreja. Na verdade, Paulo, ele mais agradece pela união do que incentiva a união, Nós percebemos isso, que ele chamou também os irmãos a continuarem unidos, humildes, E Paulo então agradece os irmãos. Por isso, para eu e você, meu irmão, especialmente você que é da nossa igreja, vamos ser hospitaleiros, vamos convidar uns aos outros para estar conosco na nossa casa, Isso é muito importante. Então, pratique isso. Segundo, se entregue à obra de Deus. Meu irmão, a obra de Deus, ela é sofrida, sim. A obra de Deus, ela é dolorosa, sim, ela é árdua, ela é extremamente cansativa. Isso eu digo para você com muita propriedade, por experiência própria. Mas eu também digo para você algo por experiência própria. Não existe nada melhor, meu irmão, do que você ver pessoas se movimentando. Não existe nada melhor você ver pessoas sendo mobilizadas para que outras pessoas sejam supridas e também conheçam o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, não tem preço isso, não tem coisa que pague essa satisfação. Paulo, ele era muito satisfeito com a sua vida cristã, porque apesar de muitas lutas, ele podia dar testemunho daquilo que fazia. E o nosso ânimo deve ser também esse, olhar para a vida de Paulo e nos entregar, irmãos, à obra de Deus e nos entregar à obra de Cristo. Portanto, meu irmão, seja você um colaborador desta obra, não tenha medo de aceitar um compromisso em prol do reino de Deus. Deixe Deus tocar no seu coração e te mostrar como você pode ajudar. Se você pode, ore nessa noite: Senhor, como eu posso ajudar na expansão da tua obra
me use na expansão da sua obra. É assim que nós devemos orar. Então, tem muita gente sendo desafiado a fazer a obra de Deus de forma específica. Tem muita gente sendo desafiada a contribuir para com a obra de Deus de forma específica. Eu não sei que forma específica é essa, você sabe, é você quem está sendo desafiado. Então, o meu desejo é para que você se entregue à obra de Deus. Por fim, ajude a obra de Deus financeiramente. Irmãos, nós precisamos ter isso muito resolvido. Tem muita gente, tem muito pastor que não fala de dinheiro na igreja, e eu não sei por que não falam, né? Porque a Bíblia inteira fala disso, né? Paulo falou muito disso, e nós precisamos também falar. Veja bem, se você hoje está em uma igreja, isso aqui é algo muito sério, se você hoje está em uma igreja que ensina que a obra de Deus não precisa de dinheiro, ouça, meu irmão, eu te falo isso com muito amor, mas também com muita verdade, tá bom? Saia dessa igreja no nome de Jesus, em nome de Jesus, saia dessa igreja, porque alguém que ensina que a obra de Deus não precisa de dinheiro, não está ensinando de acordo com a palavra de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios, Paulo fala isso aqui em Filipenses, em Tessalônica também Paulo vai falar a respeito da mesma situação. No Antigo Testamento você via a questão dos dízimos, das colheitas, tudo para suprir os sacerdotes, os servos de Deus, aqueles que ficavam por conta da obra de Deus de forma específica. Então, a manutenção da obra de Deus é uma responsabilidade minha e sua, meu irmão, exatamente. Deus não vai fazer chover dinheiro do céu, tá bom? Nós precisamos entender isso. Então, eu e você, nós precisamos pôr a mão no bolso para que as pessoas possam ser sustentadas, para que projetos possam ser realizados, desenvolvidos, para que ferramentas possam ser compradas. Enfim, tudo para o avanço do verdadeiro evangelho, tudo para o avanço do nome de Cristo. Então, contribua financeiramente para com a sua igreja, para com a obra de Deus de forma em geral. Você viu aqui exemplo até de pessoa quando Paulo estava em outra igreja, essa igreja estava sustentando Paulo. Então, da mesma forma nós devemos fazer. Nós temos a felicidade, né, em testemunhar de que essa igreja já ajudou várias outras pessoas e também alguns pastores nesse tempo difícil, pastores que estão nas suas igrejas, que estão ali sendo acolhidos pela sua igreja, mas também nós vimos a necessidade e o dever de ajudar. Nós louvamos a Deus por isso e devemos continuar com esse mesmo pensamento. Então, irmãos, especialmente se você vê alguém que vive em prol do reino de Deus, precisando de ajuda, seja quem for, ajude, tá bom? Ajude no nome de Jesus, e assim como Paulo orou sobre os irmãos em Filipos, a mesma oração prossegue para com você. Que Deus possa retribuir em muito, que Deus possa retribuir em muito aquilo que você faz em prol do reino de Deus. Louvamos a Deus pela nossa igreja, que tem essa visão, né? Pelo menos de quando eu cheguei para cá, não sei falar do tempo passado, mas desde quando nós estamos aqui, nós temos provado dessa visão de Deus para a vida da igreja. E se você hoje está assistindo com qualidade este vídeo, né, essa transmissão ao vivo, certamente é porque esses irmãos têm essa visão em si, de contribuir, de colocar a mão no bolso, de ajudar na obra e de comprar, né, e de investir na obra de Deus. Eu conheço várias igrejas que até têm recursos, até ajuntam recursos, mas não investem no reino de Deus. Então, isso não adianta, né? Nós precisamos ter cautela com o nosso dinheiro, com o dinheiro da igreja, precisamos fazer, e nós estamos trabalhando nisso, fazer poupanças, né, para poupar ali algum dinheiro, para guardar algum dinheiro para algo futuro, algo grande. Mas, irmãos, o dinheiro da igreja, ele não é para ficar tão somente guardado, ele precisa ser investido. Conheço igrejas que, como disse, têm recurso, mas
Quando é para comprar alguma coisa, para o avanço da obra, é uma burocracia, é uma negatividade e a coisa não avança. Aí a gente percebe por que muitas igrejas não são abençoadas, né, por Deus em vários sentidos, porque não se preocupam em espalhar o evangelho através dos recursos que têm. Graças a Deus que essa não é a realidade da nossa igreja. Então, irmão, membro desta igreja, eu louvo a Deus pela sua vida e te encorajo, através da palavra de Deus, a continuar contribuindo para com a obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelos teus ensinamentos. Pedimos ao Senhor que nos dê condições de praticar tudo aquilo que acabamos de ouvir no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.